Bom dia a todos, todas e todes. Hoje o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, comemora 31 anos. 31 anos em que se estabelece a proteção das crianças e adolescentes no Brasil, a todas as crianças e adolescentes. E aqui eu pergunto, e as crianças e adolescentes que têm suas questões de vulnerabilidade acentuada? O ECA as protege da mesma forma? Qual é a proteção específica que nós temos para quem tem um índice de vulnerabilidade maior? Assim como as crianças que têm marcadores raciais, deficientes e as crianças trans. Sim, porque ser trans no Brasil faz de você um ser mais vulnerável, pelo preconceito, falta de informação. E aí eu pergunto, como que o ECA protege a minha filha, uma menina trans, a todas as crianças trans e a mim enquanto família de criança trans? Porque é uma realidade das famílias, das crianças e adolescentes trans, as constantes denúncias que sofremos no Conselho Tutelar. E qual é o preparo que o Conselho Tutelar tem para dar qualquer suporte à família da criança trans? Não é dever do Estado, da sociedade e da família proteger as suas crianças? Como que o Estado e a sociedade estão protegendo as nossas crianças trans? É aqui o nosso ponto de reflexão. Se a criança tem um marcador de vulnerabilidade acentuado, não caberia ao Estado estabelecer parâmetros, nortes, para que ela tenha uma atenção especial? Nós estamos falando em equidade, é eu colocar as suas vulnerabilidades e dar condições para que você tenha passos de igualdade a qualquer outras crianças. Não cabe à nossa sociedade ter informação para que o preconceito diminua? Aonde está esse trabalho e quem nos protege? Quem protege a criança trans no Brasil? Quem protege a família da criança trans no Brasil? E é aqui a discussão que hoje eu tenho um prazer, de conversar com o Carlos Nicodemos e com a Fernanda Bonato. Carlos é advogado e ele vai falar um pouquinho para a gente sobre o ponto jurídico da proteção das crianças trans, que sim, são mais vulneráveis no Brasil. Pois é, bom dia a todas, todos, todes. É um prazer, Tamires, estar aqui mais esta frente contigo, aqui falando para toda a rede, em nome da Aliança Nacional, do Movimento Nacional de Direitos Humanos. Fernanda Bonato, um prazer também compartilhar contigo esse espaço. É um espaço importante, especialmente para o dia de hoje. Nós completamos aí 31 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. E essa é uma lei que é, no meu ponto de vista, aquela que tem, de forma mais aguda, o símbolo do chamado processo de redemocratização do país. A gente teve, a partir de 1988, uma longa trajetória de edição de leis que vieram exatamente para estabelecer novas referências dentro de um conceito de uma nova democracia que ainda sobrevive, sobrevive mesmo diante de toda a conjuntura que estamos, e que também tem seu contorno social. E é sobre isso que nós devemos falar quando nós olhamos para esse segmento, para esse grupo social, que são as crianças trans. Ou seja, a democracia social ditada, contornada e forjada pelo Estado brasileiro a partir de 1988, ela chegou a esse segmento, ela chegou para esse segmento, para as crianças e adolescentes trans. Essa é uma dúvida que está colocada. Existem muitas respostas, rápidas algumas, no sentido negativo, mas eu acho que é preciso a gente parametrizar alguns pontos. Eu queria um pouco pavimentar, até mesmo para ouvir a Fernanda. Primeiro dizer que hoje, sem sombra de dúvidas, nós contamos no Brasil com um bom marco normativo em relação aos direitos da criança e do adolescente, viu, Tamires, Fernanda? Na minha avaliação, a gente dispõe de uma Constituição Federal que tem lá um marco chamado Marco Constitucional dos Direitos da Criança, que é o artigo 227.
Esse artigo 227, ele traz alguns princípios que são fundamentais para entender essa nova ordem ao longo desses 31 anos. Primeiro, o princípio de cooperação, dizendo que cabe à família, à sociedade e ao poder público proteger a criança e o adolescente. Segundo, a condição da criança e do adolescente enquanto sujeito de direitos, ou seja, ela deixa de ser aquilo que o antigo Código de Menores, de 1979, ditou e editou, ela deixa de ser um objeto de tutela do Estado. Ela deixa de ser um objeto de tutela da família. Ela deixa de ser um objeto de tutela da sociedade. Ela passa a ser um sujeito de direitos. E essa perspectiva tutelar, que ficou no passado, em termos normativos, quando a gente joga no contexto das crianças trans, a gente vai ver que, no que pese hoje o marco da doutrina da proteção integral, que tem um aspecto ético e estético em relação aos direitos humanos, a essa condição da criança e do adolescente como sujeito de direitos, esse marco doutrinário da proteção integral, ele é atravessado pela questão da doutrina da situação irregular e o olhar tutelar, ele se impõe na construção da cidadania de crianças e adolescentes trans. Eu diria que esse atravessamento ele é marcado por uma expressão utilizada por um antigo amigo que já não está mais entre nós, né, Vanderlino Nogueira, que ele chamava essa prática de prática adultocêntrica. E como se dá essa prática adultocêntrica em relação às crianças e os adolescentes trans? Ela se dá num grau e num nível mais aprofundado, diferenciado e mais opressor em razão de todo um contexto cultural que se impõe na nossa sociedade no que diz respeito a elementos que estão colocados aí, que são verdadeiros desafios para a chamada democracia social. O sexismo, o machismo, o autoritarismo das relações, ou seja, a questão do homem ser o epicentro das relações de poder econômico, social, familiar, tudo isso transborda nesse olhar tutelar e vai impor na pauta da criança e do adolescente trans uma visão não só da família, da sociedade, mas também do Estado. E que resgata, e é interessante isso, se a gente pegar os livros na literatura dos direitos da criança e do adolescente, como da professora Irene Rizzini, a gente vai ver que o século XIII, XIV, XV, a criança ela é marcada dentro de um conceito da chamada invisibilidade, né, que é aquilo que os marcos doutrinários denominam, né, 3 grandes marcos doutrinários na área da infância. A proteção integral, que vige hoje com a questão das leis que nós temos, a doutrina da situação irregular, que é essa que eu estou dizendo que se impõe culturalmente contra os parâmetros legais, e aquela outra que eu mencionei agora, né, em relação à chamada indiferença, que é a ideia da invisibilidade. Ou seja, do século XIII até o século XIX, a criança era um ser invisível. Ele não havia nenhuma percepção sobre ela na sociedade. E daí nasce a instituição da roda, daí nasce a visão de que a criança é um centro de formação de doenças e que precisa ser controlada. Mas eu quero voltar a esse momento atual, né, que nós vivemos no Brasil. Nós temos, em relação às crianças e adolescentes trans, nós temos, sim, 3 grandes marcos legais: a Constituição, a Convenção dos Direitos da Criança da ONU, que, inclusive, parabenizar a Aliança Nacional, a Tamires, pela coragem de ter liderado uma proposição ao chamado Dia do Debate na ONU, que vai cuidar do tema dos cuidados alternativos, ou seja, no marco da convivência familiar, com a questão das crianças trans. Parabéns, Tamires, em relação a isso, mas dizer que, no que pese essas 3 grandes leis, Constituição, Convenção da Criança e o Estatuto da Criança e do Adolescente, que está completando 31 anos, nós vamos ver que a imposição normativa ela deu lugar a essa imposição doutrinária da situação irregular, e a percepção sobre a criança e o adolescente trans no Brasil é uma percepção tutelar da invisibilidade e que se impõe dentro de um conceito adultocêntrico e que rompe com toda a lógica de um princípio, e aí eu quero ouvir a Fernanda sobre isso, que é
o princípio do peculiar processo de desenvolvimento e crescimento da criança e do adolescente. Esse é um princípio consagrado na Convenção dos Direitos da Criança, esse é um princípio consagrado na Constituição Federal e no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. E o que significa isso? Significa que a criança e o adolescente não é um ser acabado ou um ser abstrato. Ele não é um repositório das nossas percepções e contradições enquanto sujeitos adultos. O que ele é? Ele é um peculiar sujeito num processo de desenvolvimento e crescimento. E que desenvolvimento e crescimento é esse? Ele é dinâmico, porque ele tem um aspecto ético em relação aos direitos humanos que nos impõe uma agenda que está totalmente fora do debate da área da infância e da adolescência. E aí eu falo aqui agora não só com o argumento da autoridade, mas com a autoridade do argumento. Não se discute sexualidade na área da infância e da adolescência. Não se discute sexualidade. Porque é uma área que todos nós sabemos, tradicionalmente muito religiosa, a área da criança e do adolescente é uma área muito controlada numa perspectiva religiosa, e a sexualidade ela está imposta na nossa Constituição ao contrário, ou seja, ela começa uma leitura de trás para frente. Quando tem um dispositivo na Constituição que diz assim, a violência sexual contra a criança e o adolescente será severamente punida. Esse marco constitucional demarca que a visão é de resposta a quem abusa e não quem é abusado, e impõe uma neutralização da discussão de sexualidade que reverbera para algumas pautas positivas, como a nossa, que é a questão da criança e adolescente trans. Então, a sexualidade ela tem que ser vista como um direito humano, um direito fundamental, inerente à criança e ao adolescente, numa perspectiva do princípio do peculiar processo de desenvolvimento. E se nós entendermos a sexualidade como um direito humano, como um direito fundamental, nós vamos abrir um signo de nova releitura sobre esse sujeito que é a criança e o adolescente trans. Porque a visão que nós temos é uma visão tutelar, é uma visão proibicionista, é uma visão em que opera a lógica da punição em relação a uma questão, que é a sexualidade. E essa punição não é só a punição em relação ao abuso, mas é uma punição em relação a construções hipotéticas do pecado e que entra num conceito religioso e que traz toda a repercussão estética em relação ao direito. Então, eu queria passar para a Fernanda, quero muito ouvi-la, nessa perspectiva desse princípio peculiar do processo de desenvolvimento de criança e adolescente, entendendo ela como um sujeito de direitos, a sexualidade como um direito humano, indivisível, interdependente com outros direitos fundamentais. Antes da Fer falar, Nicodemos, eu queria fazer algumas observações que você foi falando e eu fui refletindo, né? Então, só para todo mundo entender, quando o Nicodemos fala sexualidade, é que a gente enquadra naquele guarda-chuva de diversidade sexual a orientação a identidade de gênero. Então, ele não fala só como orientação sexual, mas sim a identidade de gênero. Então, é o termo guarda-chuva sexualidade. Então, eu achei importante a gente fazer essa observação para quem está nos assistindo. Por isso a interdependência e a indivisibilidade com outros direitos fundamentais. Ela não se coloca de maneira isolada, né? Exatamente. E aí, quando você foi falando, na minha experiência, mãe de uma criança trans de 6 anos, mas quando ela transicionou, ela tinha 4, eu senti que ela perdeu os seus direitos. Então, as vivências que eu tinha e que eram positivas, eu sentia que era um favor que as pessoas estavam fazendo a minha filha, a minha família. Então, se respeitavam o nosso nome social, nossa, que legal, né? Se a tratavam com respeito, nossa, que bacana. E eu não entendia ser uma obrigação daquelas pessoas. Isso por quê? Porque os nossos filhos estão em vulnerabilidade, e aí nós, enquanto pais, também estamos vulneráveis, e aí a gente não tem a informação de que somos portadores de direitos, né? De que os nossos direitos não cessam por os nossos filhos terem uma condição de gênero diferenciada. E a gente fica migalhando respeito. Então, eu acho que é muito importante as famílias entenderem que os nossos filhos terem uma condição diferente de gênero não faz com que eles percam seus direitos fundamentais.
E aí a gente faz uma outra observação, que muitas famílias são denunciadas no Conselho Tutelar, que é um equipamento do Estado, e que esse equipamento não tem formação nenhuma para dar suporte a essas famílias, né? Então, veja, eu perco os meus direitos a partir do momento em que eu não sei como fazer a manutenção deles, como exigir que eles sejam cumpridos, e quando eu sou atacada por alguém e vem o Estado me cobrar, esse Estado também não sabe me cobrar. E aí eu fico com a família sempre em questão de vulnerabilidade. Aquela família inteira se torna vulnerável e coloca a criança também vulnerável. Por mais que tente protegê-la, a gente sente assim, eu não posso brigar com a professora porque a professora errou o nome. Na verdade, nós podemos sim, nós podemos exigir que essa professora se retrate, exigir que essa professora não repita aquele erro. Então, é muito importante que nós saibamos que as crianças trans, os adolescentes trans, eles são portadores de direitos, eles não perdem, e além da sua questão de vulnerabilidade, eles têm que ser mais protegidos ainda, porque eles são mais vulneráveis. Agora é com você, Fer. Então, bom dia a todas, todos e todes. Eu sou Fernanda Bonato, eu sou psicóloga, atualmente eu estou no doutorado em psicologia pela UFPR, mas eu tenho uma formação em sexualidade e uma formação em psicopedagogia, então me sinto confortável de estar falando sobre o tema que a gente está falando hoje e, ao mesmo tempo, lisonjeada por estar participando desse evento, porque realmente é um marco, né? A gente está falando do Estatuto da Criança e do Adolescente, sabendo que ele veio para garantir, né, direitos para essas crianças que o Dr. Carlos coloca que por muito tempo foram invisibilizadas, mas quando a gente fala de crianças e adolescentes trans, a gente ainda percebe que existe essa tentativa de aniquilamento dessas subjetividades, né? Eu falo aniquilamento porque não é uma questão que tenta simplesmente ser invisibilizada, mas tenta ser aniquilada, né? Eu acho que a Tamires, como tantas outras mães de crianças trans, levanta uma bandeira de que crianças trans existem, e a gente precisa falar sobre isso, primeiro a gente falar para pontuar essa marca social de que existem, e depois, concomitante, na verdade, a gente ter essa construção de direitos, porque acho que ainda muitas questões precisam ser construídas, e tantas outras que já existem ser garantidas. Quando a gente fala de sexualidade, eu sempre digo que a gente precisa ter noção de que sexualidade não é o sinônimo de sexo. É por isso que lá na convenção que foi realizada no México em 2015, a Convenção Mundial da AIDS, em paralelo a essa convenção, os governos da América Latina, eles se transformaram em signatários, isso inclui o Brasil, de que quando a gente fala de um processo de educação, a gente fala de um processo de educação em sexualidade, inclusive para combater esse movimento que tenta retirar direitos, pudesse ir contra os processos de educação em sexualidade, falando que educar em sexualidade é educar a fazer sexo. Não. Quando a gente pensa em sexualidade, a gente vai estar pensando em tantas questões que a própria Organização Mundial da Saúde, junto com a WASH, que é a World Association for Sexual Health, coloca que saúde sexual é um estado físico, emocional, mental e social de bem-estar em relação à sexualidade, não meramente ausência de doença, disfunção e enfermidade. Quando a gente fala de saúde sexual, a gente precisa pensar numa abordagem positiva e respeitosa com a nossa sexualidade nas relações sexuais estabelecidas, permitindo experiências sexuais prazerosas, livres, seguras, livres de coerção, e aí a parte que eu acho que se encaixa nesse debate que a gente está tendo hoje, livre de coerção, discriminação e violência. Atualmente, no nosso país, a cada 8 minutos, uma pessoa é estuprada, né? Esse estupro, a grande maioria, é estupro de vulnerável, em torno de 60%. Quem diz isso é o Fórum Nacional de Segurança Pública, né? E o Atlas da Violência, são 2 relatórios que falam isso. E a gente sabe que as crianças, elas estão em constante processo de violência, né? E aí entra o que a Tamires falou, nesses marcadores sociais, crianças negras, crianças e adolescentes LGBTIs são realmente muito mais vulneráveis a esse tipo de violência.
Fato é que a gente tem tentativas, inclusive, do Poder Legislativo para tentar fazer com que o processo de educação em sexualidade não exista, e nisso tudo esse processo de tentativa de aniquilamento da transgeneridade infanto-juvenil. Entretanto, numa via paralela, a gente tem um artigo maravilhoso que foi publicado no começo desse ano na Nature, que é uma das maiores, se não a maior revista científica do mundo, que foi conduzido por pesquisadores brasileiros. A condução é do Dr. Giancarlo Spirizzi, que ele é um psiquiatra de São Paulo, que o nome é A Proporção de Pessoas que se Identificam como Transgêneras e Não Binárias no Brasil. Foram entrevistadas mais de 6 mil pessoas e, por meio de dados estatísticos, a pesquisa constatou que 1,9% do número da pesquisa representa a diversidade de gênero no Brasil. Isso significa, gente, que tem uma estimativa de que 1.090.000 brasileiras se identificam como transgêneros. E 1.880.000 pessoas se identificam como não binários. Não se brota na adolescência, na vida adulta, uma pessoa trans. Claro que tem gente que na época da adolescência vai se descobrindo e fala, olha, alguma coisa que não se encaixa, mas a gente está falando de quase 3 milhões de brasileiras, brasileiros e brasileiras que não se identificam com a cisgeneridade, que se identificam com a transgeneridade ou com a não binaridade. A gente sabe que isso muitas vezes vai acontecendo nesse processo de desenvolvimento de criança e adolescência. Mas a gente tem, em contrapartida, esse processo de aniquilamento dessas identidades, uma dificuldade do processo de educação em sexualidade para que em diversas áreas sociais a gente possa fazer um acolhimento ético, afetivo dessas vivências, não só para essas crianças, mas para esses adolescentes e para essas famílias. O que a gente tem hoje em dia em processos de graduação das áreas de saúde e também educacionais é uma lacuna na nossa formação, né? Isso já foi comprovado, inclusive a minha pesquisa de mestrado aqui em Curitiba fala sobre isso. Não se fala sobre sexualidade, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio, e porque aí existem tentativas legais de impedimento, mas no ambiente universitário, em que essas tentativas não existem, a gente não se apropria desses espaços para falar. Então, assim, isso traz uma consequência absurda, porque nas escolas, em que muitas vezes poderia ter um acolhimento ético a crianças que têm uma variabilidade de gênero, não se tem. Quando você vai no consultório de pediatras, quando você vai no consultório de herbiatras, quando você vai no consultório de psicólogos e psiquiatras, muitas pessoas não se sentem preparadas. E aí a gente tem movimentos desde 1999 do Conselho Federal de Psicologia falando que a psicologia não deve patologizar, mas ainda existem pessoas que pleiteiam a cura gay. E a cura gay se mistura muito à transgeneridade, porque as crianças não sabem exatamente o que está acontecendo ali. E muitas profissionais da saúde vêm daí falando, mas está faltando referência feminina, está faltando referência masculina. Olha, na verdade, isso aqui é só uma fase, não tem um acolhimento. Então, são tantas formas de não visão, de não acolhimento, que a gente tem uma garantia, um direito que não é garantido, né? E, ao mesmo tempo, uma falta de construção de políticas públicas para ampliar esses direitos. Por fim, eu acho que dentro desse combo horrível que a gente tem, né, a existência de pessoas trans, 3 milhões de pessoas são muitas pessoas que podem ter sofrido, quantas nesse caminho não cometem o suicídio, não cometem autoagressões, não são expulsas de casa. A gente ainda tem que combater essa falácia de ideologia de gênero hoje em dia, que tem muita relação com essa ausência de processo de educação em sexualidade que deveria sim estar acontecendo. Está lá, tem inúmeros políticas públicas, leis, o Estatuto da Criança e da Adolescência, a Constituição Federal, Brasil contra a homofobia, enfim, políticas públicas nacionais LGBTIs que fomentam
que regulamentam um processo de educação em sexualidade, mas que efetivamente não acontece. Então, eu acho que a gente precisa primeiro, assim, crianças trans existem, a gente precisa fomentar isso para que realmente seja não só garantido, executado esses direitos, mas também pensado em outros direitos, para que a gente realmente combata essa situação que a gente tem hoje em dia, de que já no primeiro semestre de 2021 a gente tem um número, acho que 175 pessoas trans assassinadas, inclusive uma criança de 13 anos de idade, em que a gente combata índices como a cada 8 minutos, então desde a hora que a gente já começou aqui, 8, 16, 24, 32, 40. 5 pessoas já foram estupradas no nosso país, né? Então, a gente precisa olhar para isso para mudar esses marcadores que são simplesmente absurdos e horríveis que a gente tem hoje em dia em nosso país. Exatamente, Fer. Eu acho que a gente precisa de mudanças e a gente precisa de revolução. Mas a gente não consegue fazer essas mudanças e essa revolução sem proteção, sem estarmos protegidos e proteger os nossos filhos, né? Quando você fala em educação em sexualidade, gente, a educação em sexualidade, ela é uma coisa mais sutil, é ensinar para os nossos filhos que se um olhar incomodou, tem um motivo, né? Se aquele é criança, se aquele é adolescente fala assim, o meu professor me olha de um jeito que eu acho esquisito, nós não podemos normatizar isso, nós temos que entender por que aquele olhar causa alguma coisa no nosso filho e exigir que aquele olhar não seja um olhar de acuamento e de calafrio, que seja um olhar acolhedor, né? Então, é difícil, é uma situação delicada, mas nós estamos aqui em um movimento de exigir e mostrar para a nossa sociedade, as crianças e adolescentes trans existem, e é nosso dever protegê-las. É nosso dever acolher a família que acolhe uma criança trans, amparar a criança e o adolescente trans, né? E hoje eu deixo uma reflexão aqui, nós enquanto sociedade, o que nós estamos fazendo, né? O que nós estamos promovendo, o que está sendo feito para assegurar aquela criança ao direito dela, né, que é o direito de existir em liberdade, sem discriminação, sem opressão, né, sem violação dos seus direitos. Nicodemos, tem alguma coisa que você gostaria de complementar? Tem tantas coisas, assim, que eu acho que a gente precisaria de Ficaríamos horas aqui para refletir, assim, mas o nosso tempo é curto e alguns pontos, né? Primeiro, reforçar essa questão desse conceito de sexualidade, né? Quando a gente pontua ele como um direito humano fundamental de todos, inclusive das crianças e dos adolescentes. E como todo direito humano, ele deve ser trabalhado, desenvolvido, operado, numa lógica da interdependência e da indivisibilidade em relação a outros direitos. Então, essa sexualidade ela tem que estar sendo trabalhada e desenvolvida com o direito à convivência familiar, com o direito à convivência comunitária, com o direito à educação, com o direito à saúde. Então, existem outros tantos direitos civis e políticos, sociais, econômicos e culturais que devem interagir, devem estar colocados de forma interdependente nesse tema, nesse capítulo sobre as crianças trans. E aí queria dizer também que hoje, se nós fazendo uma análise desses 31 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja, são 3 décadas mais um ano, a gente vai ter ressentimento em relação a vários capítulos desse distanciamento entre a realidade e a lei. A realidade e a lei. Se nós olharmos hoje o sistema socioeducativo de adolescentes que praticam ato infracional, vivemos um caos. E muito longe daquilo que diz a lei. Se nós olharmos a questão dos abrigos de crianças e adolescentes, nós vamos ver que existe um hiato aí colocado. Agora, pelo que eu já aprendi com a Tamires, e hoje aprendi bastante com a Fernanda, em relação a esse tema, eu confesso para vocês, assim, os convites sobre debater os direitos dos 31 anos do Estatuto, eu optei realmente por aquele tema que, no meu ponto de vista, ele tem que avançar numa lógica do Estado, né? Mas, se há um hiato em relação a outros capítulos, né,
Nesse tema, no meu ponto de vista, tem um hiato e tem uma invisibilidade. Então, tem uma pedra no meio do caminho entre essa aproximação da lei e a realidade, né? E essa invisibilidade, e aí, assim, vou avançar um pouco, talvez a gente não se alinhe nessa percepção que eu vou colocar agora. Essa invisibilidade, no meu ponto de vista, pela concepção que eu tenho de Estado, que eu acredito, que eu defendo, um modelo de Estado provedor, Estado interventor, Estado que deve estar presente na vida das pessoas. Sou contra o Estado mínimo, sou contra essa percepção individualista neoliberal clássica. Para mim, é um outro conceito de Estado que eu trabalho. Nessa perspectiva dos direitos da criança, do adolescente trans, essa invisibilidade ela deve iniciar saindo da esfera privada para a esfera pública. E como a gente deve operar isso, né? Porque, concretamente, por exemplo, o trabalho que a Tamires faz com cerca de 140 famílias, é preciso encontrar caminhos de transporte, né, essa ação para um conceito público, um conceito de Estado, né? Posicionar isso numa lógica de Estado, no conjunto das políticas estruturantes de Estado. E quando eu falo de políticas estruturantes, eu não falo somente de política social, né, do programa ou do projeto que vai atender, mas eu falo, sim, de política normativa, leis no Congresso Nacional. Eu falo de políticas públicas estruturantes, aquilo que se chama de prevenção primária, de proteção aos direitos da criança. Eu falo de proteção especial, e aí eu falo do Conselho Tutelar. Então, eu falo de uma necessidade de nós sairmos da esfera privada para a esfera pública, porque isso talvez conserte essa invisibilidade, talvez, não tenho certeza, e vai levar para um caminho mais republicano desse debate. E queria terminar dizendo, certa vez eu fui à Colômbia visitar uns projetos para adolescentes autores de ato infracional que tinham envolvimento com drogas, né? Vou fazer aqui um paralelo. E aí, na época, eu era um membro do Conselho Nacional da Criança, visitando um projeto, e fomos visitar um projeto de padres, né? E aí o projeto era considerado exitoso, muito funcional, e etc. e tal. E aí eu perguntei ao padre, como é que o senhor define esse trabalho que o senhor está desenvolvendo? Qual é a questão central aqui? Meu querido, a palavra central é amor. Eu fiquei pensando aquilo, entrei no avião, que voltei para o Brasil pensando, confesso que a minha veia mais socialista, dizendo amor, amor, mas amor não é tecnologia social. Amor não torna republicana uma política pública. Eu entendi o seguinte, que o amor pode ser o início, mas o meio e o fim que nós esperamos para uma efetiva proteção deve estar no campo público. Deve ser, por exemplo, Tamires, como nós reivindicamos ao Ministério Público Federal, a instauração de um inquérito civil público que investigue a ausência de política normativa no Estado brasileiro em relação às crianças trans, que investigue a atuação do Conselho Tutelar em nível nacional sobre as crianças trans, que investigue o Conselho Federal de Psicologia, o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Federal de Serviço Social, para saber o que tem sido feito por essas três grandes vertentes da ciência sobre as crianças trans. Então, queria trazer isso a título de reflexão. Eu acho que o amor, ele é um início, mas ele é a semente que tem que germinar na perspectiva de romper com a invisibilidade. E aí eu não vejo outro caminho senão uma lógica estruturante das políticas públicas que possam proteger as crianças e os adolescentes trans nesse país. Eu concordo com você, até porque eu entendo que nem todo mundo é capaz de amar incondicionalmente. Porque amar incondicionalmente dói, né? É você entender a demanda do outro que não é sua. É entender que para o outro ser feliz, talvez isso te cause dor. E isso não é da nossa natureza, amar incondicionalmente. As nossas relações são relações de troca. Eu te amo porque você corresponde à minha expectativa, porque você me agrada de tal forma. E quando você tem que amar
desprovido dessas trocas, ou quando essas trocas não são o que você esperava, aí a gente entra direitos. Então, eu não consigo exercer esse amor condicional, porém, eu entendo que eu tenho que ofertar proteção acima de qualquer coisa, né? Então, o amor, sim, ele é o que move muitas famílias, porém, nós temos ainda muitos casos de pessoas, de pais, de tutores, que não sabem amar incondicionalmente, porque não é fácil, que não conseguem, que não têm estrutura emocional até para amar alguém que te cause dor, de alguma forma, nem que seja temporária, né? Porque a gente fala que a transição, às vezes, causa dor nos pais de forma temporária. Então, eu acho que o direito ele é importante e junto com o direito, a publicidade. Quando eu falo em publicidade, é dizer que isso seja uma conversa de mesa, que seja algo natural, que a gente informe a todos que as crianças existem, que não seja um debate jurídico e político bem fechado, né, enclausurado. Isso tem que tomar publicidade, né, tem que chegar a todos os lugares. A publicidade, ela existe. Veja, nós temos centros de acolhimento especializados em crianças e adolescentes trans do SUS. E nós não temos publicidade desses centros. Não chega a nossa massa que esses centros existem. Para você ter acesso a como se inscrever nesses centros, você tem que camelar bastante. E aí nós temos também no SUS em outros pontos que não sabem nem desses centros, né? Lá o atendimento do bairro, as UPAs, quando chega uma mãe desesperada, eu tenho uma criança trans e o que eu faço, ou eu acho que a minha criança trans, tem alguma coisa errada com esse menino que só gosta de rosa? Esses centros não sabem nem encaminhar para os próprios equipamentos públicos. Então a publicidade, ela tem que vir junto, tem que estar mãos dadas com toda e qualquer política pública. Eu acho que o amor é um dos pilares, mas nem sempre ele consegue ser o único. E na ausência do amor incondicional, nós temos que ter direitos fundamentais, nós temos que ter respeitos aos direitos. E aí sim a gente consegue ir traçando caminhos que protejam definitivamente as crianças e adolescentes trans. E por que é tão importante proteger a criança e adolescente trans? Porque eles são o futuro da população trans. Se nós queremos daqui 20, 30 anos uma população adulta trans menos marginalizada, com seus direitos fundamentais preservadas, ocupando todos os espaços com dignidade, só é possível eu ter isso se eu cuidar dessa criança e desse adolescente, porque eles são esse futuro dessa população trans. Então, não adianta eu enxugar o sol com a peneira e só cuidar da população adulta, porque vai chegar novos adultos ali, tão marginalizados, tão violados e tão invisibilizados quanto. Então, eu nunca vou conseguir resolver o problema da população trans adulta se eu não olhar para a raiz da questão, que é a criança e a adolescência. E com essa fala, é muito feliz, eu poderia ficar horas aqui, mas todos nós temos um dia muito conturbado, cheio de compromissos, e fica um convite para um próximo debate, para uma próxima, né, para nós voltarmos aqui e falarmos mais vezes dos nossos direitos, dos direitos das nossas crianças e adolescentes. Eu agradeço muito a participação da Fer e do Carlos e de todos vocês que estão nos assistindo. Vamos gritar, crianças trans existem e é nosso dever e obrigação, enquanto sociedade, família e Estado, protegê-las. Um beijo a todos e um bom dia. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.